Homem do Saco. Nome dos carros? Homem do Saco. Ai, meu Deus. Sua mãe fazia medo pra você, era, João Vitor? Não, eu vou te falar. O povo fala, você tinha medo? Ah, gente, agora que o João Vitor falou disso, eu lembrei de uma história. Tia, qual é a página? A página 50, 51 até a 53. Eu lembro assim, ó, aqui a gente andava muito de ônibus, né? Em Barreiras, que é longe as coisas para você ir, né? Aí, antigamente, quando eu era pequena, assim, da idade de vocês, as crianças entravam por um lado e os pais entravam por o outro. Aí, porque assim, a gente não pagava, né? Aí a gente ficava na frente. Gente, mas eu tinha um medo de entrar na frente. Eu tinha medo. Porque sabe por que eu tinha medo? Eu tinha medo de minha mãe descer e me esquecer lá na frente. Morria de medo de minha mãe me esquecer. Eu ficava com muito medo. Aí eu não gostava de ir. Eu grudava na minha mãe e falava, não, mãe, não quero ir para lá, não, quero entrar com a senhora, porque eu ficava com medo dela descer e me esquecer. E aí eu não ia ter como achar minha mãe, né? É perigoso. Aí eu tinha medo disso, eu lembrei dessa história. Sim. João Vitor falou do Homem do Saco. E alguém mais? Tem alguma para compartilhar? Alguma história? Para de botar nome aí, meninos. Um medo que já teve? Em relação a alguma história que as pessoas contavam. Em relação com história? Tipo... Não, minha mãe nunca foi de contar história, não. Ninguém nunca contou nenhuma história. Aquela do também, assim, banheiro. eu sempre fui uma criança, assim, que não acredita nessas coisas, sabe? Tipo, eu não acreditava Entendi. no saco, eu não acreditava nessas coisas. Entendi. Você não acreditava, né? Achava que era que era inventação mesmo das pessoas, né? Porque né? Não existe o Homem do Saco. Eu não acreditava nem em Papai Noel. Pois é. A questão 2 pede para a gente fazer aí, para você convidar uma pessoa, né? E pedir para ela contar a história. Vocês fizeram isso? Não, gente. Eu contei a história do Homem do Saco. Não, eu tô falando assim, a 2, você pediu para alguém contar a história para você, da sua família? Não? E a 3, ninguém contou a história para vocês, não registraram? Nenhuma história? Então ninguém fez essa atividade. Por que vocês não fizeram, gente? Hum? Eu só fiz a questão da história da minha infância, fora isso eu não fiz não. Tá Quer certo. dizer, só essa questão, eu fiz também. Eu tô perguntando agora. Tá. Então, bora lá. Gente, quando a gente vem falando assim, a disciplina de arte, ela tá diretamente ligada com a disciplina de português, né? Com a disciplina de história. Ela tá envolvida aí. Quando a gente fala sobre a questão dessa arte que é de contar história, de ouvir as pessoas falar, né? De como as pessoas falam e como essa fala ela foi desenvolvida, tudo lembra lá a questão da Grécia, porque a gente fala da Grécia porque foi onde tudo começou, né? O berço aí das civilizações. Então, desde lá já se ouvia, já se tinha esse costume de falar engraçado, né?
Então, na Grécia foi descoberto o primeiro livro de piadas engraçadas, que ridicularizavam culturas diferentes, como os eunucas, os escravos. Na Idade Média, o hábito de narrar anedotas era considerado como polêmico, pois, ao mesmo tempo em que muitos clérigos protegiam o riso, como São Tomás de Aquino, outros diziam que sorrir era uma prática ligada ao diabo. Neste tempo, a imagem do bobo entrou na moda. Eles zombavam de todas as pessoas, de reis às categorias mais inferiores. Na Inglaterra, principalmente aí no século XIX, os enigmas ficaram bem conhecidos. E era como costume, né, de famílias irem repousar em suas casas de templos, nas quais as piadas eram contadas. No Brasil, a tradição da piada gerou algumas curiosidades, como o aparecimento das piadas de Portugal, que ironicamente originaram-se de chacotas, né, dos próprios portugueses, os quais trouxeram histórias de seus países. Atualmente, oi? Essa piada fica dizendo que os portugueses é burro? Mais ou menos. Atualmente é bem engraçado enviar piadas aos conhecidos, pois elas são modos legais de manter a amizade. Além disso, tem variados meios de encontrar piadas, tanto em revista quanto na internet, em que se consegue uma grande variedade de modelos e assuntos. As piadas são boas receitas visando o melhor humor e também uma função do bem-estar. Só que quando a gente fala de piada, né, a gente tem que lembrar assim que, igual antigamente, as piadas eram para ridicularizar algum povo, eles faziam. E hoje, para a gente, esse tipo de piada é um preconceito quando você, né, ridiculariza um outro. Tem muitas piadas que em cima dela tem um preconceito racial, homofóbico, né? A questão da religiosidade. Então, até certo ponto, a piada é ótima, mas em outro ponto, a gente tem que prestar atenção e ver, né, o fundo realmente dessa piada aí. Tá certo? Então, como é importante na formação de qualquer criança ouvir histórias. Se vocês prestarem atenção, na televisão, nos comerciais, está tendo Conta Pra Mim. Já ouviram? São os livros que são gratuitos, você baixa na internet gratuito, para o pai e para a mãe contar para o filho, né? Por quê? Porque, assim, a psicologia, ela diz que as crianças que ouçam história dos pais, que os pais contam histórias em voz alta, elas são umas crianças, né, mais... Não é que é mais inteligente, é que elas têm esse hábito de leitura, né? Vai gerar na criança um hábito de leitura. Então, escutar histórias é o início da aprendizagem. Para ser um leitor e ser leitor é todo um caminho de descobertas de compreensão do mundo absolutamente infinito. O primeiro contato da criança com o texto é feito, em geral, oralmente. É pela voz da mãe e do pai, contando contos de fada, trechos da Bíblia, histórias inventadas, tendo a gente como personagem, né, narrativas, quando eles eram crianças e tantas outras coisas mais, contadas durante o dia, numa tarde de chuva ou à noite antes de dormir, preparando para o sono gostoso e reparador, embalador por uma voz amada. É poder rir, sorrir, gargalhar com as situações vividas pelos personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de escrever de um autor. E, então, pode ser um pouco cúmplice desse momento de humor e de gozação. Quando você lê um livro, gente, que você está bem curioso, você está gostando da história, é como se você se tornasse um personagem daquele livro. Eu tinha uns livros que eu lia que eu me tornava personagem. Eu fazia parte. E aí era engraçado porque eu sonhava, gente, com o livro, com a história, sabe?
Tipo assim, eu tô lendo aqui, aí tá imaginando aqui a cena toda na cabeça. É muito legal você ler. E essa questão de escutar a história, de ouvir história, é porque assim, hoje no tempo de vocês, a gente está muito habituado a usar a internet, né? A estar ali pesquisando alguma coisa, assistindo algum vídeo, vendo um filme, ouvindo música. E acaba que a gente perde essa questão de estar próximo da pessoa mesmo, de ouvir. Quando eu era criança, a gente não tinha internet. Eu tenho 34 anos, vou fazer 34 anos em novembro. E na minha época de criança, tem muito tempo, né? Na minha época de criança não tinha internet. A internet é recente. É porque é a era de vocês, né? Mas na minha era de criança não tinha. Então a gente se divertia assim, lia livros, brincava, escutava histórias. E uma coisa legal, que assim, na minha rua, onde eu morava com a minha família, né? Minha mãe mora lá até hoje. Geralmente à noite a gente sentava na porta, né? Aí vinham os vizinhos, a gente ia brincar, as crianças, ou então os mais velhos iam contar história. Às vezes contava história de terror, eu não gostava, morria de medo, nem dormia de noite. Acabava não dormindo direito de noite, com medo das histórias, você acredita? E outras piadas, eu lembro que elas contavam Ô, tia, piadas, eu adoro história de terror, só que eu não sei contar a história de terror. né? Eu não gosto não, porque eu tenho medo, gente, eu tenho medo, eu não vou dormir se eu assistir, você acredita? Muito, Até hoje? eu consigo dormir de boa se eu ouvir história de terror. A senhora tem medo de assistir filme, sim? Até hoje? Hã? A senhora tem medo de assistir filme assim até hoje? Até hoje não assisto. Não é que é medo, gente, é porque assim, eu fico sonhando, aí eu não consigo dormir direito, sabe? Aí fica uma noite assim muito muito ruim, então eu não assisto, não gosto. Cena assim com morte, essas coisas assim, eu não gosto mesmo. Aí na nossa época a Ô, gente não tia, tinha internet. Oi, fala, Sodré. você já assistiu dos Anéis? Não, nunca assisti Os Senhores dos Anéis, nunca assisti. É que também essas coisas assim, né? É, tem que assistir, é um filme muito bom. Nunca assisti, nunca li, né? É um livro bom para ler Não é de também. boa. Pois é, eu já assisti aquele lá Pra mim é esse. aqueles lá Olha, você pode ler o livro, Senhor dos Anéis, mas melhor você assistir o filme primeiro. Já vou, filho. Aquele filme que tem o Joker, o que tem os vampiros e os lobos. Esse eu assisti, aí não tem medo. Venha buscar, Otávio. Não faz medo. Crepúsculo? Crepúsculo. Deixa eu pegar água aqui. Não faz medo, não, sabe? Agora, filme de terror mesmo, assim. O Exorcista. Não tem aquele filme Exorcista? A Casa de Cera. Eu já assisti A Casa de Cera, mas faz medo. Vem, Otávio, buscar. Mas eu tenho medo. Eu não gosto muito de assistir, não. Então, assim, era muito assim da gente sentar na calçada e ouvir histórias, sabe? Ouvir as piadas. Uma coisa também que acontecia, quando faltava luz lá no meu bairro, a gente ficava na porta. Os vizinhos reuniam-se na porta. E aí as mulheres, né, as mais velhas, assim, elas iam contar piada pra gente. Mas era engraçado, gente. Era cada piada, mas a gente morria de rir, era muito engraçado. Então, para a gente poder entrar nesse meio, assim, a gente tem que ter um incentivo, né? Você precisa estar incentivando seu filho a ler, né? Você está vendo que seu pai e sua mãe lê, você também vai ter essa curiosidade de ler. Ouvindo história, podemos sentir emoções importantes, como tristeza, raiva, irritação, medo, alegria, pavor, impotência, insegurança e tantas outras mais. Então, todas essas emoções que nós sentimos, quando a gente ouve uma história, quando a gente assiste uma novela, que é uma história, não deixa de ser uma história, né? Um filme. A gente não fica triste quando o personagem que a gente gosta está sofrendo, né? Ou então, fica assim. Ou então, se a pessoa acontece alguma coisa com ela que é injusto acontecer, você fica com raiva. Por que aconteceu isso com
com essa pessoa na história, né? É a mesma coisa, essas emoções, elas são aguçadas na gente quando nós estamos ali envolvidos naquela história. Através de uma história, podemos descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outras éticas, outras óticas. É aprender história, geografia, filosofia, direito, política, antropologia, sem precisar saber o nome disso tudo. E muito menos achar que tem cara de aula, porque se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e passa a ser didática, que é um outro departamento. Então, ler, dá para você isso. Tem alguns livros, gente, eu li alguns livros que você vai conhecer a cidade, o país, por conta do livro. Tem muita gente que... Porque assim, quando você fala ler um livro, é você viajar. E realmente, é porque vocês não sei se já leram algum livro assim, que fazem vocês viajar, né? De entrar na história do personagem. Tem livro que conta... Eu li um livro... 11 minutos, o nome do livro. Acho que é esse nome. Ele é legal, o livro, ele fala de outro local, de outra cidade, de outro país. Sabe? Você conhece até o local ali por conta do livro que você está lendo. É como se você conhecesse, porque ele te dá a descrição exata do local. Ele fala como o local é. O que é que você percebe, de novo, quando a gente fala assim, é importante a leitura para a formação da criança, que lê, conta a história? O que é que vocês imaginam? Vocês imaginam que a gente pode aprender quando contamos história ou quando ouvimos as histórias? Podemos aprender, né? Podemos aprender sobre a cultura de um país. Podemos aprender sobre o gosto de uma pessoa, né? Sobre o jeito daquela pessoa. Ou vocês não concordam com isso? Não concorda? Por quê? Hã? Não aprende? Ó, vamos aí para a página 55. Observe as imagens a seguir e leia o texto na página seguinte. O teatro de bonecos é uma formação de expressão artística milenar e existe em várias partes do mundo. Sua apresentação é feita por autores que manipulam com diversas técnicas e dão vida aos bonecos confeccionados com vários materiais. Algumas das técnicas utilizadas são da manipulação indireta, em que os bonecos são movimentados por meio de varas ou fios. Ou então a direta, com os autores que movimentando o boneco, se segurando a parte do corpo, né? Com luvas, eles que são o manipulador. Veste o boneco com sua mão e o movimenta. Os bonecos têm nomes diferentes e em todo lugar do mundo, no Brasil, eles são conhecidos como os fantoches, marionetes ou mamulengos. Qual das histórias de manipulação de fantoches contidas no texto você considera mais interessante? Por quê? O fantoche, os marionetes e os mamulengos, qual é o que vocês acham mais interessante? Vocês acham interessante aquele que o cara controla os movimentos através do fio? Ou você acha melhor aquele que ele põe na mão? É como se fosse os fantoches. Não é pergunta que? Pergunta. A página 56, gente. Aqui A letra A. classe, aqui a classe que a pessoa fica dublando o personagem, dando piada.
Fantoche? Fantoche, né? Você acha legal os fantoches? Ninguém. Mas eu acho mais legal quem controla. Quem controla, né? É bem diferente, né? Porque assim, são várias cordinhas ali, ele vai mexendo, né? E o bonequinho vai se mexendo. É uma técnica bem, acho que bem difícil para fazer. Eu acho, né? Ó, gente, na página 58, tá pedindo para vocês fazerem um teatrinho. Tá vendo aí? Aí eu quero que vocês façam esse teatro. Aí vocês vão fazer os bonequinhos aí. E vocês vão gravar a história para mim. No celular. Vocês fazem, monta lá, coloca o celular. Aí monta o teatrinho, vocês Pra vão... que dia? Eu vou ver aqui o dia, para a semana que vem, né? Tá muito cedo? Nossa, acho que é muito pouco tempo. Uma semana, dá, não dá? Tia, Oi, mas é bem curtinha a Não. historinha. Não dá uma semana? Eu acho uma assim muito pouco. Tá, tia? Dá. Ó, é coisa pouca que você pega uma... Você não precisa nem comprar a cartão. Você pega uma caixa, corta a caixa e vai fazer o teatro. Aí, para fazer os bonequinhos, você pode pegar esses cadernos velhos aí de vocês, a capa, cola a folha branca e corta para ele ficar durinho. Pega palito de espetinho, cola no fundo, ou palito de picolé, e aí vocês fazem a quantidade de personagens que vocês vão fazer, né? Uma historinha. Precisa de muito tempo. Preci- Uma semana é muito tempo. Uma semana é bom, né? ô tia, Oi. pode começar a fazer agora? Pode começar a fazer agora, né? Assim que a gente terminar. Que página é? É a 58. Aí vocês vão fazer o filmezinho de vocês aí no celular. Não é muito grande, não, porque vocês vão mandar para mim, viu? Para ver a historinha, Tá. beleza? Uma historinha curta. Mas vai ser uma semana mesmo? Não, quando vocês estiverem pronto, segunda-feira eu vou perguntar. Todo mundo fez? Tá? Beleza ou não? Eu acho que dá tempo. Beleza. Porque semana que vem a gente revisão para o simulado. A gente não tem simulado de arte, né? Tem um trabalho. Aí dá tempo. Tá? Qualquer coisa. Dá tempo. Ah, pode colocar, mas eu acho que é muito tempo. Então, pode ser para quarta-feira, agora. Hoje é segunda, terça, quarta. 2 dias. Pra quarta essa semana? Uhum. Ai, ai. Eu não tô entendendo você falar, Alexandre. Se você tá achando... Sodré, você tá achando muito ou pouco tempo se eu botar para segunda-feira? Pra segunda da próxima semana? Isso. É muito tempo, né? Melhor do que deixar pra quarta essa semana. Então, pronto, vamos deixar para segunda. 28. Né? Prontinho. Aí vocês vão fazer isso, tá? Vão fazer aí, seguindo os procedimentos da página 28. Vocês vão criar um teatro de boneco. Ah, gente, é um teatro de boneco a partir dessa história aí, ó.
Nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Página 56. Tá vendo? Um indígena tupi chamado Zevi vivia na Serra do Mar. Aí tem os personagens, você vê qual personagem que você quer representar. Vocês entenderam? Vocês vão criar o teatrinho de bonecos a partir desse texto aí. Nossa terra tem palmeira onde canta o sabiá. Tá? Então, gente, vamos tirar a fotinha para eu poder encerrar a aula de hoje? 1, 2, 3, bora, Ana. Somente. É. Vai? Peraí. 1, 2, 3, já. Aí. Prontinho. Aí eu vou colocar lá, viu? Aí Já. eu vou colocar na agenda também, beleza? Vai ser só essa página, tia? É, só essa página aí. A partir. Começa na 56, é a questão 3. Vocês vão fazer. Questão 3, da página 56, vai até 58, ela. Porque vem explicando como é para fazer. Tá bom? 53. Deixa eu ver. 56, 57 e 58. Porque está explicando como é que faz a atividade. Ok? Beleza? Tchau, amores. Uhum. Até amanhã. Tchau. Tchau.